E olha só, né, cara, falar sobre o Lucas Paquetá. A informação que eu tenho aqui é que ele vai para o jogo, tá? Ele vai para o banco. Ele não só viajou para Brasília, não. Ele está relacionado e ele vai para o jogo, tá? A questão é, vai entrar? Não vai? São outros 500. Mas ele vai estar no banco de reservas, ele vai estar com o uniforme do Flamengo. Paquetá vai meter o uniforme e vai para o jogo. Agora, se ele vai entrar, são outros 500, tá, gente? É o que eu estou falando. Vai estar no banco, é provável que o Arrascaeta também esteja no banco, o Jorginho, né, por questões físicas ainda, mas a probabilidade ali, né, a única dúvida que aparece realmente, duas únicas dúvidas que tem, inclusive segundo o GE, são na escalação do zagueiro, pode ser Vitão ou Léo Ortiz, ou na escalação não é nem Arrascaeta e Carrascal, não. Carrascal deve ser titular. É na esquerda, Samuel Lino e Cebolinha. Há uma dúvida ali entre Samuel Lino e Cebolinha. Tá? Então, o Flamengo deve vir a campo, como a gente passou para vocês, e o Paquetá pode entrar no decorrer da partida, né? Segundo tempo e tudo mais. Também o Arrascaeta, o Jorginho. Tá? Essas são as informações que a gente traz para vocês. Então, o Paquetá vai para o jogo, mas não é certa a participação dele na partida. E falando sobre questão de receita, falei ainda agora que o Corinthians, mesmo com muita dívida e tudo mais, está ajudando a torcida e tudo mais. Cara, é questão de planejamento, de escolha do Flamengo. A gente respeita também aqui. Mas é importante a gente falar o que o Flamengo projeta para 2026. O Flamengo entra em 2026 com a receita bilionária, queda da dívida, cofre aberto para o futebol. O Flamengo ainda não aprovou internamente o orçamento de 2026, mas os números apresentados pelo presidente Luiz Eduardo Baptista no fim de 2025 ajudam a entender como o clube projeta a temporada. Tá? A projeção indica crescimento de receitas aí e altos investimentos no futebol. Né? Já está tendo aí com a contratação do Lucas Paquetá, por exemplo, né? Aliados a um resultado positivo, né? Também podemos considerar aí títulos e tudo. Cara, olha só, hein? A gente está falando de tudo isso sem considerar título, né? Se a gente considerar título, o valor pode ser ainda muito maior, tá? Segundo o BAP, os números apresentados partem de um cenário conservador. Em reunião com os conselheiros, né? Eu também sou conselheiro, sou sócio, proprietário, conselheiro, estou morando longe, não estou indo mais, mas tem agora remoto, né? A gente pode participar remoto. O presidente destacou que as projeções não consideram conquistas esportivas nem receitas extraordinárias, pois o Flamengo trabalha aí com o que entende que é uma base segura de arrecadação. Então o Flamengo não conta com premiações, é surreal. A receita bruta estimada é de 1,8 bilhão, tá? O Flamengo projeta 1,8 bilhão sem contar com premiações de títulos e tudo mais. O número fica abaixo do que o clube arrecadou em 2025, cerca de 2,1 bilhões, mas a comparação precisa de contexto, é importante a gente trazer. O ano passado foi impulsionado por vendas relevantes de atletas, 511 milhões, e o número de 2026 é sem contar com as taças, né, com as premiações de títulos. Vendas de atleta entram aí como meta conservadora no orçamento para 2026. Também não tem a Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo ganhou uma grana preta mesmo chegando somente nas oitavas. O Flamengo projeta então 256 milhões em vendas de atletas, um valor abaixo, né, bem abaixo, metade praticamente dos 511 milhões registrados em 2025. A diferença reforça também não só o perfil cauteloso do orçamento, mas também o objetivo de reduzir saídas e reforçar o elenco que já é campeão. Então, o Flamengo está aí impulsionando as suas receitas recorrentes e reduzindo aí também o peso da TV na projeção, inclusive apresentada pelo BAP. Né? E a gente sabe que a previsão, então, para 2026 reforça uma mudança clara no perfil das receitas do Flamengo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, direitos de TV seguem relevantes, mas perdem o protagonismo aí para áreas controladas aí diretamente pelo clube. Tá? Então, isso é muito importante, porque aí você pode prever muito mais o que você vai receber no ano, não precisa contar com certas coisas. As projeções de receitas do Flamengo 2026, comercial, 538 milhões, match day e estádio, 504 milhões, direitos de TV, 265 milhões. Você vê, metade praticamente, né, do match day, que é ingresso e tudo mais. Licenciamento e varejo, 95 milhões. Clube social, 55 milhões.
Comunicação e conteúdo, 5 milhões. Aí conta Flamengo TV, conta tudo. Vocês terem noção como é pequeno perto do que o Flamengo faz com outras coisas, né? Dívida controlada, resultado positivo, fecham o cenário do orçamento projetado para 2026. O Flamengo trabalha com endividamento operacional líquido de 41 milhões. O número representa uma queda, né, expressiva em relação a 2025, quando a dívida líquida era de 96 milhões. Ou seja, já caiu muito, né, gente? Caiu aí, o Flamengo aí caindo o endividamento operacional líquido para 41 milhões, menos da metade do que estava em 25. Então, cara, o Flamengo pagando dívida, o Flamengo mantendo receita altíssima, mesmo num ano que não tem Copa do Mundo de Clubes, que foi que deu tanto dinheiro ao Flamengo ano passado, e sem contar com os títulos, né? Se o Flamengo ganha uma Libertadores de novo, se o Flamengo ganha Brasileiro, se o Flamengo ganha uma Copa do Brasil, cara, tô falando Supercopa e tudo mais, se o Flamengo ganha esses títulos todos, né? Aliado aí a mais algumas vendas, o Flamengo supera de novo os 2,1 bilhões, né? Então, o Flamengo segue muito bem, obrigado. O Flamengo segue aumentando a sua receita mesmo com tantos gastos, com tantas contratações e mantendo um time absurdo, né, cara? Sensacional. E lembrando que 29 tem Copa do Mundo de Clubes de novo, mais dinheiro entrando, o Flamengo participando de outras competições, o Flamengo sempre no topo, se Deus quiser, né? Começar por amanhã ganhando essa taça aí da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, mesmo com a torcida deles maior e tudo mais, né? Eles levando, no caso, não vou dizer, olha só, eu não acho que a torcida deles vai estar maior, tá? Eu não acho que a torcida deles vai estar maior no estádio. Eu estou falando lá organizada. Eles vão levar mais organizada por causa dos ônibus que a diretoria ajudou. Eu acho que a nossa diretoria poderia ajudar um pouco mais as organizadas com a questão de ônibus e tal, para a gente ter aquela festa na arquibancada. Sim, eu acho. Mas o nosso povão, o nosso torcedor comum, ele vai estar presente. E aí eu tenho certeza que vai estar, até porque foi vendido para os dois setores, setor norte e sul foi vendido também separado para as duas torcidas. Eu acho que vai estar bem dividido o estádio, mas com a diretoria dos caras ajudando, é complicado, né? É complicado. Os caras todos endividados, mas a diretoria deles ajudando. Fazer o quê? Mas vamos lá, contra tudo e contra todos, vamos com tudo. O Flamengo segue gigante na receita e cada vez maior com contratações bombásticas. Essa do Paquetá foi surreal, meu irmão. Agora eu quero convidar você a acompanhar como é que está o clima lá em Brasília. Gabriel Órfão, por onde anda você? Encontrou a taça aí? Vou te dar a missão, encontre a taça da Supercopa, a taça que vai, se Deus quiser, para a Gávea, para o nosso museu. Onde é que está essa taça da Supercopa? Traz informações para mim aí. Fala galera do canal Paparazzo Rubro Negro, aqui é o Gabriel Órfão. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui do lado. Ó. Já tô aqui em Brasília com ela, a taça da Supercopa Rei. O Flamengo vai em busca de mais uma Supercopa Rei, dessa vez aqui no estádio Mané Garrincha em Brasília, no duelo com o Corinthians. Amanhã, jogo decisivo, campeão brasileiro, o Mengão. Ele é campeão brasileiro, enfrentando o Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil em cima da equipe do Vasco da Gama. E ó, antes de começar esse vídeo, vou trazer as principais notícias do Flamengo. Mas ó, estamos com a taça aqui no fundo. Isso não vale o seu like? Se inscreve no canal agora. Para tudo que tá fazendo. Se inscreve aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Nada. Você não vai perder nada do Flamengo, assim, no ano inteiro. Agora estamos na cobertura da Supercopa, mas em fevereiro agora tem muito Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tem Recopa Sul-Americana, que estaremos lá na Argentina. Você confere tudo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Fechou? Olha só, vamos lá então começar falando sobre a Supercopa, né? Eu vou estar botando agora umas imagens, vocês estão vendo aí com detalhes mais de pertinho a taça da Supercopa. O Flamengo, que já é tricampeão, né, dessa competição, busca o seu 4º título aqui da Supercopa Rei, né? Dessa vez agora com o Corinthians. Vamos lá. O Flamengo, né, como vocês sabem, é tricampeão. O Flamengo venceu em 2020 aquela Supercopa contra o Atlético Paranaense aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, 3-0 Mengão. Depois o Flamengo ganhou no ano seguinte, né, 2021, o Flamengo foi campeão em cima do Palmeiras
naqueles pênaltis históricos, né, heróicos, também aqui no Mané Garrincha, com o Diego Alves, uma atuação espetacular, completamente espetacular a atuação do Diego Alves nos pênaltis. O Flamengo acabou conseguindo conquistar o título e, né, mais recentemente, ano passado, o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, 3-1. Uma grande atuação do nosso Bruno Henrique, nosso BH27, jogo que foi lá no Mangueirão, em Belém. E agora o Flamengo pode ser campeão, né, pela 4ª vez na competição. Quero saber de você, torcedor. Seu palpite, quanto vai ser o jogo? Quem vai marcar os gols? Comenta aqui embaixo, que é muito importante pra gente saber a opinião de vocês, tá bom? Vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo para esse duelo com o Corinthians na Supercopa Rei, né? O Flamengo que já tem Lucas Paquetá regularizado, segundo o portal GE. O técnico Felipe Luiz tem como provável time Agustin Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga formada por Léo Ortiz ou Vitão e Léo Pereira, e o Alexandre no lado esquerdo. No meio, Everton Araújo, Eric Pulgar e Jorge Carrascal. Na frente, Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. Essa provável escalação aí do portal GE, com Lucas Paquetá no banco e Georgian de Arrascaeta também no banco de reservas, tá? A provável escalação aí da equipe do Mengão aí, segundo o Globo Esporte. Ainda falando sobre o meia Lucas Paquetá, segundo a jornalista Mônica Alves, do Coluna do Fla, o Lucas Paquetá será apresentado à imprensa nessa segunda-feira no CT Ninho do Urubu. Ele vai viajar, foi relacionado para esse duelo da Supercopa, vai ser como foi com o Samuel Lino. O Samuel Lino foi apresentado após fazer a sua estreia, com o Paquetá será a mesma situação. O motivo disso é para não desviar o foco do jogo de amanhã, né, da grande decisão da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians. Então, para o foco ser 100% na competição, num título que pode ser muito importante para o Flamengo, o Paquetá só será apresentado nesta segunda-feira no CT Ninho do Urubu. O Paquetá que falou, né, com o Flamengo TV, concedeu sua primeira entrevista como jogador do Flamengo, e aí falou sobre a época em que ele deixou o Flamengo, pré-2019, né, e destacou que sentiu parte das conquistas do clube nos últimos anos, né, se sentiu ali junto do grupo. O Paquetá falou o seguinte, abre aspas, a gente chegou muito próximo nos anos que eu estava aqui, isso me marcou muito. Falei, caraca, não é possível, né, tipo a Sul-Americana de 2017, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente ficou em segundo, e isso eu falei, caraca, a gente sabia que estava chegando a hora do Flamengo ser dominante e brigar por título o tempo todo. Então era uma questão realmente de tempo. E eu acredito que, apesar de não ter contribuído com títulos, eu acabei contribuindo de uma maneira financeira, ajudando o Flamengo para se estruturar melhor. Então eu me senti ainda mais parte disso. Foi o que falou aí o Lucas Paquetá, que completou dizendo, fiz uma promessa que eu voltaria aqui antes dos 30. Muita gente não acreditou, mas agora eu estou de volta e quando eu olhava o Flamengo vencendo, primeiro de tudo eu comemorava muito, porque além dos jogadores de futebol, eu sou flamenguista e eu torço. Foi o que disse aí o Lucas Paquetá em entrevista à Flamengo TV. Lucas Paquetá que, né, já se declarou milhões de vezes ao Mengão, mais uma vez aí dizendo que ele era como um 12º jogador, estava ali torcendo, estava ali apoiando. E ele também falou sobre o técnico Felipe Luiz, né? Falou que incentivou o Felipe Luiz a se tornar jogador do Flamengo lá em 2019. Eles jogaram juntos na Copa América, né? O Paquetá falou, abre aspas, a gente estava na Copa América em 2019, que a gente ganhou com a seleção, e ele pensando em ir para o Flamengo. E eu falei, precisa ir, precisa ir, precisa ir. E o Felipe falou, pô, sou muito Flamengo. Aí o Paquetá, então precisa ir, você vai ser ídolo, você vai ser ídolo. Confia em mim, você vai ser ídolo, a torcida vai te amar. Foi o que o Paquetá falou pro Felipe. Aí o Paquetá continua. Eu e Felipe nos falamos o tempo todo. Eu respeito muito o trabalho dele e um dos motivos de eu vir aqui com certeza foi ele demonstrar tanto que me queria aqui. Como eu disse, o Flamengo não precisava de mim. O Flamengo ganhou em 2019, ganhou tudo ano passado, então eu sei que o Flamengo não precisava de mim para vencer. Mas eu precisava do Flamengo e eu expus isso a ele. Ele falou, eu te quero aqui. Se a gente ganhou, se tu acha que a gente ganhou tudo, com você a gente tem chance de ganhar mais ainda. Já pode começar ganhando uma Supercopa. Então, a gente teve praticamente o mês inteiro se falando. Às vezes ele me deixava ansioso, às vezes eu deixava ele ansioso, mas foi uma troca muito importante para mim.
Então eu acho que o motivo de eu estar aqui hoje também passa muito por ele. Foi o que falou o Paquetá aí, falando sobre a sua relação com o técnico Felipe Luiz, né? E a gente sabe, pô, que eles têm uma amizade de muito tempo, como o Paquetá falou, desde a Copa América lá de 2019, que foram campeões juntos, né, com a final no Maracanã contra a seleção peruana. E desde então eles se falam direto. E olha só, a gente está falando aqui, claro, de Supercopa Rei. Amanhã tem Flamengo e Corinthians aqui no Mané Garrincha, mas não tem como a gente não falar do Campeonato Carioca, né? Que os resultados acabaram sendo positivos em partes, assim, para o Flamengo, né? A situação do Flamengo melhorou sem o rubro-negro entrar em campo, né? Isso porque o Nova Iguaçu perdeu de virada para o Bangu ontem, né? E o Boa Vista empatou em 1-1 com o Sampaio Correia. Com isso, impediram o risco de uma eliminação antecipada do Flamengo no grupo B da Taça Guanabara. Ou seja, impediram o risco do Flamengo jogar de forma antecipada, né, já se classificar para o quadrangular do rebaixamento. Na segunda-feira, o Madureira e o Maricá se enfrentam. Desculpa, o Madureira e o Maricá jogam na segunda-feira, né? O Madureira contra o Vasco e o Maricá contra o Volta Redonda. E mesmo que ambos ganhem suas partidas, o Flamengo ainda tem chance de entrar no G4 e se classificar para as quartas de final do Campeonato Carioca, assim fugindo do quadrangular do rebaixamento. Lembrando que além do risco do Flamengo ser rebaixado, o quadrangular do rebaixamento classifica o rubro-negro para 2 jogos a mais, ou seja, já é uma temporada longa, desgastante, e caso o Flamengo vá para esse quadrangular, jogaria 6 jogos ao invés de 4, são 2 jogos a mais. Numa temporada como o Flamengo costuma ter, faz muita diferença. E a conta para o Flamengo se classificar para as quartas de final do Carioca é a seguinte: tem que vencer o Sampaio Corrêa no Maracanã de qualquer forma e torcer para pelo menos 2 das 4 combinações abaixo. Eu vou trazer as combinações aqui para vocês. Vamos lá. Madureira não pode fazer 2 pontos em 6 disputados, ou seja, tem 2 jogos, o Madureira tem que ou perder os 2 ou perder 1 e empatar 1. Se fizer 1 ponto, o Flamengo tem que tirar a diferença no saldo, que hoje é de 3 gols. O Boa Vista, que só tem 1 jogo, não pode fazer 1 ponto nesses 3 disputados. Ou seja, o Boa Vista tem que perder para o Bangu em Moça Bonita para ajudar o Flamengo. O Nova Iguaçu, por sua vez, não pode ganhar da Portuguesa no Estádio Luso Brasileiro. A Portuguesa, que já está classificada para o quadrangular do rebaixamento, tem que ganhar do Nova Iguaçu para ajudar o Flamengo. Por fim, o Maricá não pode ganhar os seus 2 jogos, né? Se o Maricá ganhar 1 e empatar outro, o Flamengo tem que tirar a diferença de saldo, que hoje é de 1 gol. O Maricá que enfrenta o Volta Redonda e depois a equipe do Fluminense. O Flamengo precisa de 2 dessas 4 combinações para fugir do quadrangular do rebaixamento. Para a gente fechar aqui, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Roger Flores. Roger Flores, que desabafou sobre o gramado do estádio Mané Garrincha, palco da final da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, né? Ele, que no Seleção Sport TV elogiou os gramados do futebol brasileiro, mas fez um alerta sobre o palco da final da Supercopa Rei. O Roger falou o seguinte, abre aspas: a gente teve uma rodada de Campeonato Brasileiro com gramados espetaculares. E a gente vai para um jogo mais glamuroso, que é a final da Supercopa, entre Flamengo e Corinthians, os 2 campeões nacionais do ano passado, em um gramado horroroso. É uma vergonha o estádio de Brasília ter essas condições de gramado. Foi o que falou o Roger Flores. Então, o Roger aí, ex-jogador, passagem por vários times, inclusive pelo Flamengo, criticando o gramado do estádio Mané Garrincha. É isso. Convido você que está aqui no YouTube a se inscrever, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com um amigo que torce pro Mengão para ele ficar antenado. Agora, confere aí, só de pertinho, só um close rápido, os detalhes mais de pertinho da taça da Supercopa Rei, que, se tudo correr como planejado, amanhã será levantada por Bruno Henrique, BH27, o capitão do Mengão. Tamo junto, um abraço, é nóis! E claro que a gente tinha que encerrar o vídeo com ela, né? A taça da Supercopa Rei será decidida amanhã entre Flamengo e Corinthians no estádio Mané Garrincha. Um troféu que vai ficar muito bonito se ele vier para a sala de troféus do Mengão lá na Gávea, hein?